Olha que legal. Vamos falar agora sobre os recursos que o PowerPoint permite para o uso das aulas à distância. Principalmente para quem eventualmente está entrando agora nesse novo ambiente, nessa nova modalidade de ensino, vale a pena conhecer, né? E, claro, vai se surpreender com as possibilidades que o PowerPoint oferece, além daquele modelo tradicional, né? Que quem é mais antigo aí nesse ambiente, digamos, ambiente não, nesse trabalho de aula, lembra-se quando havia lá o projetor, o retroprojetor, né, em que se utilizava o acetato, se escrevia lá com aquela canetinha. Então, aquelas ideias lá daquele acetato, as pessoas, quando transferiu para usar o PowerPoint, pegou aquela mesma ideia e colocou no PowerPoint, ou seja, poucos também exploram algum outro recurso, como o caso das animações, né? Utilizar uma entrada e saída do texto, utilizar, por exemplo, algum modo como o elástico, que é um recurso muito interessante, utilizar também a questão do sublinhamento, enfim, né? Poucas pessoas exploram, simplesmente pegam lá o PowerPoint e colocam lá chapado, né? E vão dando a sua aula ali normalmente, discorrendo naquele contexto. Agora não, agora vamos ver aqui algumas dicas, é uma dica realmente bastante interessante e vai ajudar bastante na elaboração das suas aulas. Depois que você preencheu todo o PowerPoint, colocou as informações que julga importantes para aquele conteúdo que vai desenvolver, então clique no item que é a apresentação aqui de slides. Aí clica nessa outra janela que está aqui e vai aparecer esta informação. E esta informação ela diz gravar do slide atual ou gravar do começo. Bem, se você for iniciar a gravação, então clique em gravar do começo. Não precisa ficar preocupado que a gravação só vai começar quando você clicar lá no ícone gravar. E aí então ela vai ter uma contagem regressiva, 3, 2, 1, e aí você poderá dar sequência no seu trabalho. Então, se optar pela gravação do começo, então ele vai pegar o primeiro slide e ele vai dando sequência de acordo com o número de slides que você propõe. Pode fazer a apresentação por slide individual ou você pode fazer em uma sequência, né? Se ocorrer algum problema, né, e você quiser retomar a gravação e acha que o que foi feito anteriormente está bom, então você volta e começa a partir daquele slide que você acredita que mereça alguma correção, né? Então, depois que você fizer essa apresentação, como nós estamos aqui nessa lâmina, nesse slide, aí clique exatamente nesse trecho, conforme está aqui apontado aqui nesse slide. Clicando aqui, você vai avançar, né? Avançando, então, você está vendo que eu estou utilizando aqui um recurso que é um apontador, né? Esse apontador, ele está aqui, né? Aqui nesse trecho aqui. Se eu clicar nesse trecho mais largo, esse aqui é o pincel. Então aí a informação ela vai ficar exatamente com essa espessura, né? Eu posso clicar na cor que eu desejar, por exemplo, aqui no vermelho, então eu terei esta exposição. Posso clicar em qualquer outra cor, então eu tenho aqui essa cor, né? Posso clicar aqui no azul, por exemplo, então eu terei aqui essa cor. Enfim, se eu quiser retornar ao pincel ou apontamento mais leve, então eu clico neste outro mais leve que está aqui, né? E aí então eu terei ele o mais leve, né? Então tudo depende de como eu desejo então trabalhar com a informação. Para começar a gravação, você conta com esse botão aqui, que está aqui, né? E aí você clica, vai aparecer uma contagem regressiva, 3, 2, 1. Não precisa ficar assustado, né? Se for a primeira vez, é normal você dar uma engasgada, enfim, ter ali algum problema ali com relação àquela ideia, você fala, puxa vida, não, tenho que fazer
como se fosse a apresentação do Jornal Nacional. Não, não fique preocupado, viu? Esses jornalistas que trabalham lá no Jornal Nacional, eles estavam tão acomodados, tão felizes, quando estavam sentados, né, fazendo aquela expressão cara crachá, né, lendo o teleprompter, quando eles resolveram sair da bancada, você pode perceber até hoje que aqueles jornalistas experientes, quando estavam sentados, acomodados, bem bonitinho, né, eles então saíram da cadeira e ficam lá assustados com um pedacinho de papel na mão, né? Diferente de outros canais, se você observar outros canais de TV, os jornalistas já nasceram apresentando de pé, então eles estão acostumados a ter aquela movimentação, aquela dinâmica, digamos assim, de palco. Agora, obviamente, quando você sai da zona de conforto, fica muito mais difícil. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho, e aí então nós temos a sequência que já falamos sobre a gravação, você já está falando. Mais uma vez, lembramos, se ocorrer algum erro e você quiser retomar, então você pode clicar aqui nesse botão aqui, parar, né? Clica em parar, depois você vai até o seu teclado, clica lá no ESC, vai voltar à sua tela original, né? Lá com todos os PowerPoints, e aí se você quiser retomar a partir daquele slide que você encontrou o erro ou quer refazer, então você clica lá, como nós observamos, apresentação de slide, gravação, gravação a partir deste slide. Aí você então segue daquele. O que você já fez anteriormente, ele fica então aproveitado ali no seu trabalho, né? Bem, mas vamos dar sequência. Então agora clica nesse botão e você pode então ir em frente com o seu trabalho, né? Então observe aqui nesse caso que você tem aqui outras informações. Essa informação aqui ela não vai ter alteração no seu trabalho, né? Ela aparece aqui uma espécie aqui de um alto-falante, ferramentas de alto-falante, e ele apresenta os recursos que você tem. No caso aqui, eu estou utilizando uma webcam e está aqui esse recurso que eu estou utilizando. Aqui nesse momento ele não tem nenhuma importância. Agora, quando você iniciou o seu trabalho, aí você naturalmente quando clicou para abrir a gravação, você então teria que fazer essa alteração, ou seja, você está com a webcam do seu computador e você quer alterar para uma webcam externa, como é esse caso que eu estou usando, basta você clicar aqui e fazer essa alteração. Para esse estágio do nosso trabalho, isso não tem menor importância, ele apenas serviria para você fazer a troca de uma ou de outra, né? Agora, o que é interessante aqui nesse caso é que, se você não quiser ficar aparecendo aqui, né, você pode então clicar aqui nesse personagem que aparece aqui, se você não quiser aparecer, né? Então, se você não quiser aparecer, você clica nele, observa que não estou aparecendo aqui para você, né? Mas a câmera continua ligada, ela continua gravando o áudio, né? Apenas eu não estou aparecendo. E se eu quiser voltar novamente, basta clicar nessa figurinha que está aqui e observa que aqui estou eu, né? Muito bem. Agora, o que aconteceu na realidade? Na realidade, você sumiu para você mesmo, ou seja, você saiu do slide. Eventualmente, imagine você tem lá um slide muito cheio, você quisesse lá dar uma olhada, ou você não queria realmente ficar se vendo aqui na hora da fala, né? E aí, então, você resolveu se apagar, né? Mas o telespectador, né? O participante, quem está assistindo essa apresentação, não ficou em nenhum momento sem a sua presença, né? Então, de tal modo que aqui ele não tem assim grande utilidade, a não ser que você queira se esconder de você mesmo, ok? Muito bem. Os demais recursos nós já apresentamos. Esse aqui que eu estou usando é o pincel mais leve, né? Como você está observando. Eu posso trocar de cor, então eu clico na cor que eu desejo, então ele vai aparecer a cor que eu desejo, não é isso? Se eu quiser tantas cores eu quiser, então enfim, eu posso trabalhar. Se eu quiser utilizar o pincel mais largo, eu clico nesse mais largo, e aí a espessura, nota que ela fica maior, né?
Posso fazer a mesma coisa, clico na cor que eu desejar e ela vai alterar, não é isso? Ok? Né? Enfim, eu vou retornar então para a cor mais leve, para o pincel mais leve, que ele é mais interessante aqui nessa abordagem, não é isso? Muito bem. Agora vamos para frente, aí você então segue clicando aqui no seu slide. É interessante você também se policiar, né? Sempre que você for fazer essa troca, faz aquela pausa lá de milésimos de segundo só para a máquina trocar a lâmina, né? Não vai ter problema também se você continuar falando, porque o áudio ele vai correndo independente aqui da estampa, né? Muito bem. Agora, aquele professor que tem uma aula demonstrativa, ele obviamente pode se valer desse recurso aqui que nós estamos falando, que é o caso do pincel, que nós já mostramos, né? Vamos fazer aqui uma demonstração aqui na elaboração de um gráfico, né? E aqui você precisa, se você eventualmente tiver uma mesa de projeção, ela é muito interessante porque ela tem como você controlar melhor, digamos, a sequência das linhas, né? Essa mesa ela pode ser desde aquela menor, que agora eu não me lembro o nome, mas ela tem de R$ 200 até aqueles profissionais ali que utilizam, lá igual eu vi numa apresentação da Pixel, né, que obviamente faz filmes e trabalham com ensaios gráficos, tem mesas lá de US$ 1 milhão, né, mas é uma outra sequência de trabalho, né? Muito bem. Aqui para nós você pode simplesmente ter um controle do mouse, né? Eu recomendo, minha sugestão, eu sempre uso mouse de mão, né? Mouse de mão, está aqui, ó, mouse de mão, é interessante, né, essa colocação, porque as pessoas costumam usar o mouse do computador, mas eu tenho muito hábito viciado em mouse aqui de mão, né, que é esse comum aqui, sem fazer propaganda, não há royalties aqui nesse sentido, né? E aí então, você tendo também um bom mousepad para ter um controle, o restante flui com grande naturalidade. Então, vamos fazer aqui esse ensaio gráfico, né? Então, aqui nós temos uma informação qualquer, onde aqui nós temos uma informação do y e o x. Então, o professor lá de matemática e estatística lembra ali do chamado par ordenado, né? Então, vamos fazer aqui um par ordenado x e y. Então, vamos trabalhar com a linha mais leve, aqui é só uma sugestão. Então, vamos aqui ter a linha aqui da ordenada, né? Note que vai sair alguma imperfeição. Não fica assustado, né? O que não pode sair é, digamos aí, se fazer ali uma curva tão sinuosa que você fala, puxa vida, essa reta aqui tá bonita, não faz sentido, né? Aí, esse daqui, portanto, é o eixo da ordenada, o eixo da vertical, o eixo Y, né? E aí vamos ter aqui o eixo da abscissa. Se você quiser fazer de outra cor, lembra-se da nossa informação no slide anterior, basta clicar na cor que você deseja e fazer. Eu vou fazer aqui de vermelho para ilustrar aqui bem esse contexto, né? E aí, então, estamos fazendo aqui o eixo da horizontal, o eixo da abscissa, né? O eixo X, e aí podemos, então, relacionar os números. A grande dificuldade é, claro, fazer os números, né? Mas com um pouquinho de habilidade, você vai trabalhando aí essa argumentação, né? Você pode, eventualmente, aqui fazer uma demonstração para o seu aluno e dizer que, obviamente, esse ponto aqui é o 00, né? Então, ele começa exatamente aqui, né? Esse outro par ordenado é esse aqui, né? Por exemplo, né? O 2 e o 3. E aí eu posso fazer aqui um pontilhado aqui para poder demonstrar essa questão, né? Então tá aqui o 2 e o 3. Se eu tiver ali um bom controle de mouse, vamos dizer assim, esse daqui é o 3, né? Esse daqui é o 2, não é isso? Aí eu tenho uma outra sequência, que é outro ponto, o par ordenado, o 4 e o 5, né? Então aqui eu tenho aqui o 4 e 5, eu faço aqui uma distribuição geométrica bastante precisa. Veja que não está saindo perfeito, mas com um pouco digamos lá, de habilidade ali, treino, eu diria, você vai, com certeza, trabalhar essa argumentação. Então, aqui nós temos o 4 e o 5. Mas o que importa também é o conteúdo, para que serve essa informação para o seu público, né? Então, isso é muito importante. Ele pouco vai ficar olhando se você está ali com a gola amassada, etc, etc, né? Antes havia até
uma preocupação lá quando eu comecei lá em 1995, quando eu tive lá um primeiro contato com uma aula virtual, né, que na época não era utilizado esse recurso, você gravava e depois ainda tinha que passar lá por outros VHS e etc, né? Mas hoje é tudo muito mais rápido. Então as pessoas dizem, não pode ficar aparecendo fulano, senão fulano vai ficar vendo lá aquele negócio e não vai nem prestar atenção em você. Isso é bobagem, né? Que tudo depende do interesse do público, né? Se o público quiser ver essa bobagem, vai ficar vendo essa bobagem aqui e pouco vai prestar atenção no que você está expondo. Mas vamos lá. Aí temos o último ponto, que é o 6 e o 7, né? Vamos aqui tentar fazer ele aqui mais lisinho, nesse aspecto, mais lisinho que eu diria aqui, mais reto, né? Veja como ele ficou bonitinho, esse aqui já melhorou, né? Aqui está o 7 e aqui está o 6, né? E se eu quiser fazer a ligação dos pontos com o pincel mais largo, então eu clico lá no pincel mais largo, como nós já vimos no slide anterior. Se eu quiser mudar a cor, eu posso mudar a cor. Então eu começo aqui no 0, faço a união dos pontos. Então aqui está a minha linha, então ela tem aí uma tendência crescente. E faço lá os comentários que eu, obviamente, desejar, né? Bem, agora, posso fazer essa apresentação, demonstrar uma função, né, obviamente, né? Colocar lá o y igual lá a mais bx, por exemplo, e fazer lá as explicações necessárias, né? E repito mais uma vez, se eu tiver a mesa de controle, fica mais fácil porque ela então tem lá uma segurança, né, digamos, uma certa segurança nas imperfeições dos traços, né? Agora vamos então em frente, né, clicando lá naquela setinha de ir para frente, você tem lá nos slides anterior, e aí você tem informação textual, né? E aqui, coincidentemente, pegamos aqui uma informação aqui do nosso livro, que é o Metodologia Científica, né? Imagine que você tem aqui um slide mais ou menos como esse. E aí você vai fazer o comentário, falar sobre o título da informação, falar exatamente sobre os autores, falar sobre o conteúdo, né? Dar destaque a determinadas informações, não é? Se quiser utilizar o pincel mais largo, também pode utilizar, né? Quiser alterar a cor, também pode alterar aqui a cor, né? E aí você terá aqui uma nova visão, digamos, para o aluno, enfim. Então, esses recursos, eles são recursos simples, né? Não fique preocupado lá se a maquiagem não está boa. O importante é que haja pelo menos aí uma boa, digamos, apresentação do conteúdo. E se achar que deve repetir, volta, né? Ou volta naquele slide que você errou ou que acha que precisa de correção, ou se quiser voltar do início, cancelar tudo, enfim, né? Se quiser praticar, pega qualquer slide, escreve qualquer coisinha lá, A, B, C, D, E, faz uma gravação lá de 1 minuto e vai se corrigindo, enfim. Daqui a pouco isso vai virar, digamos, realmente uma sequência muito natural, né? O importante é a informação, né? Não esqueça de dar um like no nosso canal. Aqui nós temos o Class High Tech e tem outras informações lá muito importantes que vai te ajudar ou então ajudar algum colega seu, né? Então não esqueça de dar esse like e ajudar aí na ampliação do alcance desse canal. E mãos à obra, não tenha medo da câmera, né? Se ficar assustado, não vai conseguir trabalhar, não é isso? Então vamos lá.